Então, olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu vou falar hoje sobre astrologia vocacional. Eu quero falar um pouquinho sobre astrologia vocacional, astrologia profissional. Quero falar brevemente sobre esse assunto. Não vou esgotar tudo, né, sobre esse assunto aqui nesse vídeo, mas vou falar um pouquinho sobre isso. O motivo pelo qual eu quero falar desse assunto é que vocês sabem que eu iniciei uma série nova, que é a série Vocabulário dos Signos. Tem uma playlist do Vocabulário dos Signos. Nessa playlist eu coloquei tudo o que eu podia sobre signos aqui do canal. Vários vídeos sobre signos que estão em outras playlists, em outras séries. Eu juntei tudo nessa única playlist de Vocabulário dos Signos. E nos vídeos novos que eu estou querendo fazer, o meu enfoque é sobre a profissão dos signos, né? Ou então sobre signos e profissões. Eu quero falar especificamente sobre isso. Mas a ideia dessa série do Vocabulário dos Signos, ao mesmo tempo em que eu quero ensinar ou falar sobre características dos signos, e mais do que falar sobre características dos signos, eu quero falar sobre a lógica por trás da definição da característica dos signos. Ao mesmo tempo em que eu quero mostrar isso, a lógica que está por trás dos signos, como que surge os significados dos signos, eu também quero deixar bem claro que o signo sozinho não define absolutamente nada na astrologia, tá? Porque esse é o grande erro de estudantes iniciantes de astrologia ou pessoas leigas em astrologia e inclusive dos críticos da astrologia, os céticos, os ateus, os materialistas que são contra a astrologia. Então, um dos grandes erros de quem não conhece a astrologia é querer reduzir toda a astrologia, tudo que envolve a astrologia, reduzir a signos e achar que através de signos você resolve tudo na astrologia. Você faz todas as previsões, todas as análises e por aí vai. Isso é um erro muito grave. E um dos motivos de existir esse tipo de erro é porque uma cultura como a nossa, através de horóscopos de jornais, através de livros muito superficiais de astrologia, passam essa ideia. E também porque, de um ponto de vista capitalista, é muito vendável você falar só de signos, imaginar que a astrologia seja só para signos. Em jornais, revistas, em livros básicos, muito superficiais de astrologia, que reduzem a astrologia a signos, a consequência disso também é passar a ideia de que a astrologia é uma forma de entretenimento, né? Então quando você vê assim aquele horóscopo de jornal, de revista, aquilo ali é uma astrologia de entretenimento. E na verdade não existe nada de errado no fato da astrologia ter uma dimensão de entretenimento também. Na verdade isso não é errado, não está errado. Mas a pessoa pode ficar com uma visão muito limitada do que é a astrologia e fazer um julgamento, uma avaliação errada do que é a astrologia, porque a astrologia não é só signos e não é só horóscopos. E a astrologia não é também só aquilo que é visto no básico de um livro de astrologia, que fala de casas astrológicas, planetas e aspectos. A astrologia vai muito além disso. Né? Então, existem, se você pensar num curso de astrologia, existe, por exemplo, o nível básico da astrologia, existe o nível intermediário, existe o nível avançado e níveis mais avançados ainda do conhecimento astrológico. E na verdade, quanto mais avançado é o seu conhecimento astrológico, menos você depende de signos para tudo. Existem outros fatores que se tornam muito mais importantes. E eu quero mostrar isso, por exemplo, na área da astrologia vocacional ou na área da astrologia profissional, tá? A astrologia profissional é um conceito mais amplo, a astrologia vocacional seria uma sub-área dentro da astrologia profissional. Outra coisa que também me motivou a querer fazer esse vídeo, tá? Surgiu um comentário em um dos vídeos, né, do meu canal, e a pessoa retomou uma discussão que foi iniciada com o Pirula, tá? No canal dele, quando ele critica a astrologia.
Eu tô sentindo que não vai demorar muito para algum youtuber ateu, materialista ou ceticista fazer um novo ataque à astrologia, tá? Eu tô sentindo isso, eu tô com essa intuição. Não levantei nenhum mapa horário para saber isso, mas eu tô com essa intuição, porque de tempos em tempos aparece alguém que ataca a astrologia e aí esse vídeo viraliza, cria-se uma polêmica e polarizações entre quem acredita e quem não acredita, né? Então, assim, normalmente vídeos que atacam a astrologia dão muita audiência. E num dos vídeos do Pirula, né, ele pega e critica, por exemplo, a prática da astrologia profissional e principalmente da astrologia vocacional. E mais ainda da astrologia profissional voltada para admissão de funcionários. Processo seletivo, né, para cargos e trabalhos, enfim. E o Pirula acha muito errado usar a astrologia, por exemplo, para você escolher e contratar um funcionário, um profissional, por exemplo. E ainda na visão do Pirula, ele diz assim, ele até cita alguns exemplos que já faz tempo que eu vi esse vídeo do Pirula, tá? Mas pelo que eu lembro do que ele diz, é assim, ele critica aquele tipo de profissional de RH que conhece astrologia e de repente escolhe o seu profissional pelo signo. Seria como se fosse uma espécie de preconceito astrológico pelo signo. Então, eu quero contratar, por exemplo, para uma determinada profissão, talvez uma profissão de secretariado, uma pessoa de Virgem. Ou eu quero contratar uma pessoa, por exemplo, para ser como analista de informática e que seja, por exemplo, de Aquário. Alguma coisa assim. E ele acha isso um absurdo, ele acha isso errado, etc, etc. Então eu queria comentar um pouquinho sobre esse assunto. Sendo bem honesto para vocês, eu não conheço nenhum astrólogo, tá? Não estou ciente de nenhum profissional de recursos humanos que também seja astrólogo e que faça seleção de profissionais dessa maneira, exclusivamente pelo signo. Não estou ciente disso. Mas também não duvido que isso possa acontecer ou possa existir. Então eu vou até comentar, eu vou comentar sobre isso pensando num caso fictício mesmo. Vamos imaginar que aconteça algo assim. O que eu poderia falar sobre isso? E vamos esclarecer essa questão do aconselhamento profissional, vocacional, seleção de profissionais através da astrologia. Vamos esclarecer tudo isso. Então vamos lá. Começando pelo argumento do Pirula, tá? Vou responder isso agora. Vamos começar pensando que a astrologia profissional, tá? E os subcampos da astrologia profissional, como a astrologia vocacional, a astrologia para seleção de profissionais e por aí vai. A astrologia profissional, ela é uma especialização dentro da astrologia, tá? Começa por aí. Então, para você fazer, por exemplo, um curso de astrologia vocacional, um curso de astrologia profissional, né, que tenha esse objetivo de, por exemplo, ajudar a pessoa a encontrar a sua vocação profissional, ou então que tenha o objetivo de selecionar profissionais para uma empresa, né, para ocuparem determinados cargos, tá? Então, a pessoa que quiser usar a astrologia para fazer isso, ela precisa ter a especialização em astrologia profissional. E você só vai fazer astrologia profissional se você tiver feito primeiro, tá? Pressupõe-se, tá? Eu estou dizendo assim, pelo jeito correto de se fazer e eu estou seguindo uma certa lógica aqui, tá? Então, se for para fazer do jeito certo, correto, o que se pressupõe é que a pessoa tenha um curso básico de astrologia, que ela tenha um curso médio de astrologia e ela tenha um curso avançado. São os módulos de um curso completo de astrologia. Tem que ter o curso básico, o curso médio e o curso, né, o módulo avançado. Só isso dá no mínimo de 2 a 3 anos de um curso de astrologia. Isso é o mínimo, o mínimo. O curso que eu fiz na Gaia, na Escola Gaia de Astrologia, durou 5 anos. Então, assim, vejam que ninguém vai pressupor um curso de astrologia com menos de 2 anos. 2 anos é para o básico. O nível médio de astrologia é mais 1 ano. O nível avançado, mais outro ano.
Então a pessoa tem que ter tudo isso antes de fazer uma especialização ou um módulo de astrologia profissional, que vai durar pelo menos, se a pessoa tiver já toda essa bagagem de curso básico, médio e avançado, se a pessoa tiver toda essa bagagem, vai durar pelo menos um semestre de um curso de astrologia profissional, tá? Isso é o mínimo. Se for um curso legal, bem montadinho, né, com uma cara de um curso de especialização de astrologia, vai durar 1 ano. Esclarecendo que curso de astrologia, tá, não é reconhecido pelo meio acadêmico, não tem curso de astrologia em nenhuma escola técnica do 2º grau, não é um curso de uma universidade, não é uma graduação de uma universidade. Embora tenha universidade, por exemplo, a Universidade de Brasília, durante algum tempo ela tinha um curso de nível superior em astrologia, que também não vai ser feito em menos de 2 anos, tá? Não vai acontecer isso. Então vejam, é uma especialização. E eu garanto a vocês que ninguém vai ficar fazendo um curso de 4 anos de astrologia, 3 anos e mais 1 ano de astrologia profissional, para aprender signos. Vocês imaginam isso? Que uma pessoa vai fazer um curso completo de astrologia e depois um curso profissional de astrologia profissional e astrologia vocacional, e o que essa pessoa vai estudar durante 4 anos é signos? E que aí ela vai sair de um curso desse para escolher pessoas para o trabalho através de signos? Vocês acham que isso tem sentido, isso tem lógica? É claro que não. É claro que não. Então, se tem pessoas com formação em RH que estão escolhendo seus profissionais através de signos, eu não sei de onde a pessoa tirou isso. Tá? Porque dentro de um trabalho de astrologia séria, com formação completa, profissional, etc e tal, ninguém vai escolher um profissional só pelo signo, isso não existe. Um trabalho de astrologia profissional não é isso. Mas se tem gente fazendo, e eu não duvido que tenha, esse tipo de pessoa está fazendo errado, com isso está depreciando a astrologia e está dando munição para céticos, ateus e materialistas atacarem a astrologia. Por isso que eu não posso tirar, mais uma vez eu digo aqui, já falei isso em vídeos anteriores, mais uma vez, não posso tirar toda a razão do Pirula, não posso tirar toda a razão de quem é cético e não acredita na astrologia, porque tem gente que dá munição. Tem gente que se diz astrólogo e nem tem a formação, não tem nem sequer o que eu considero ser uma formação de nível médio em astrologia, tá? A pessoa não tem nem isso e já se declara astrólogo, tem canal no YouTube e mais de 300 mil seguidores, tá? Com um monte de gente falando, nossa, como você sabe muito de astrologia. É claro que quem fala isso sabe menos do que o básico. Vamos esclarecer isso. O que é o conhecimento básico, médio e avançado na astrologia? Assim, eu vou falar rapidamente, mas depois eu faço um vídeo até explicando isso com mais profundidade. Saber menos do que o básico de astrologia é saber só sobre horóscopo e um pouquinho sobre signo. Se o que você sabe é isso, você sabe menos do que o básico. O básico de astrologia é saber sobre signos, casas astrológicas, planetas, aspectos, e se você souber um pouquinho sobre recepção entre planetas, isso já quer dizer que você sabe muito, mas vamos dizer assim, isso seria o básico, tá? Saber um pouquinho também sobre lotes árabes, o mínimo sobre lotes árabes, isso seria o básico. O nível intermediário é o nível em que você vai ver as técnicas de previsão, tá? Então, além de todo o básico, no nível intermediário você vai ter que saber o que são trânsitos, progressões secundárias, revolução solar. Isso é o básico de previsões. Básico, basiquinho do nível intermediário, tá? No nível intermediário isso é o básico. É revolução solar, trânsitos e progressões. Aí você pode incluir aí também o conhecimento de lunações, eclipses, técnicas, talvez técnicas modernas como Proluna, Fatum, são de um nível médio de conhecimento astrológico, tá? Se você sabe menos do que isso, você está ainda no comecinho do nível médio de um conhecimento astrológico.
Nesse nível médio, você também vai ver com um pouco mais de profundidade, por exemplo, as casas astrológicas com um pouco mais de aprofundamento. Você vai ver os lotes árabes, aí você vai ver com um pouco mais de profundidade os lotes árabes, estrelas fixas. Isso está tudo num nível médio de um curso de astrologia, inclusive de astrologia moderna. Num nível avançado da astrologia, aí você vai entrar mais a fundo, isso num curso regular de astrologia, né? Você vai entrar mais a fundo na astrologia tradicional, aí você vai entender as diferenças entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna, você vai ver as várias escolas da astrologia, a astrologia kármica, as várias aplicações específicas da astrologia, e aí você vai ver, existe astrologia, por exemplo, para crianças e adolescentes, existe astrologia para profissão, astrologia profissional, astrologia da saúde, existe essa área, uma área específica, astrologia de orientação psicológica ou astropsicológica, eu prefiro esse nome, né? Astrologia moderna de orientação astropsicológica. E assim, cada área dessa que eu estou falando tem várias referências bibliográficas, várias, tá? Eu tenho um livro, por exemplo, que é específico de astrologia e psicanálise, tá? E é bastante complexo. E alguns livros que são de astrologia e psicologia junguiana. Então tem muita referência bibliográfica. São especializações dentro da astrologia. Isso já num nível mais avançado. Nesse nível avançado, você vai aprender outras técnicas de previsão na astrologia. E aí seriam onde você aprende as técnicas tradicionais. Profecções, firdárias. Se forem progressões primárias, tá? A técnica de progressões primárias é uma das mais difíceis. Eu cheguei a fazer o curso e não deu muito certo para mim. Eu não consegui levar adiante esse curso. O professor que eu tive de progressões primárias, ele é engenheiro naval, para vocês terem uma noção, tá? Porque envolve cálculos matemáticos muito complexos. E assim, pelo tanto de trabalho que dá as progressões primárias, eu achei que não vale a pena, tá? Pela complexidade do cálculo, mesmo usando programa de computador, tá? E só existe um programa de computador, na época eu dei uma olhada, um programa de computador que realmente calcula as progressões primárias com confiabilidade. Então, assim, eu até abandonei, eu achei muito complicado a matemática das progressões primárias e para você ter um resultado que não, pelo tanto de esforço não vale a pena. Mas isso é uma parte da astrologia avançada. Astrocartografia também você vai aprender já em módulos avançados de um curso de astrologia. E tudo isso que eu estou falando para vocês, tá, gente? Já está muito longe daquele conhecimento básico e raso só de signos, tá? Tem muito mais do que signos. O que eu falei para vocês é mais ou menos uma aproximação do que é uma astrologia de nível médio, de nível básico, médio e avançado, tá? Algumas pessoas podem discordar de alguma coisa, então eu falei de aprender profecções e firdárias no nível avançado, mas algumas pessoas achariam que você tem que aprender num nível já médio, por exemplo, tá? Mas isso não é relevante. O que eu quero que vocês percebam é que o estudo da astrologia envolve muitos anos e tem uma complexidade crescente que não se resume a signos. Mas isso não quer dizer também que eu tenha que abandonar os signos e deixar tudo de lado, não tratar dos signos. Mas é entender qual é o lugar dos signos dentro da astrologia como um todo. E aí, para entender isso, o legal é conseguir enxergar a astrologia como uma espécie de uma linguagem, um vocabulário. A própria astrologia ela é uma linguagem. E os signos fazem parte desse alfabeto. Tá? Por isso que essa playlist eu estou chamando de vocabulário dos signos, tá? Para dar uma ideia de um vocabulário mesmo, ou de um alfabeto. Talvez até o termo melhor seria alfabeto, não é nem vocabulário, mas assim, de um alfabeto, tá? Que é muito básico, como se você aprendesse um alfabeto na primeira série, entendeu? Para algo mais complexo que vem depois. Dito tudo isso, então,
Eu dou uma certa razão, então, para o Pirula, para os céticos que criticam astrólogos que, de repente, contratam um profissional pelo signo, né? Mas eu também esclareço que a prática da astrologia profissional não é isso. É algo mais complexo. Minimamente, o astrólogo, tá, que vai fazer a prática de astrologia vocacional ou de astrologia profissional, seja em que sentido for, ele vai se basear no mapa astral completo da pessoa, tá? E na verdade, eu não falei isso ainda, mas, por exemplo, o treinamento de um astrólogo, tá? Ele tem algumas disciplinas e alguns módulos que são interdisciplinares, tá? Não é uma coisa fechada só na bolha da astrologia. Então, o treinamento de um astrólogo também envolve teorias de aconselhamento, tá? O treinamento de um astrólogo também envolve teorias de psicologia. Embora na psicologia acadêmica formal seja proibido usar astrologia, tá? Um psicólogo formado não pode usar astrologia, mas o astrólogo pode usar, pode se apropriar mesmo de conteúdos de psicologia. O que na minha visão está corretíssimo, porque eu não entendo que um conhecimento seja uma propriedade corporativista de nenhuma área do saber, tá? Eu não concordo com isso. Sendo a astrologia uma área de saber, não tem o porquê a astrologia também não ter uma dimensão interdisciplinar. Posso concordar tranquilamente com quem afirme que a astrologia não é uma ciência. Não é uma ciência reconhecida pela academia, não é uma ciência segundo os pressupostos filosóficos do neopositivismo, que é o posicionamento epistemológico principal da ciência no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Só que o conceito de ciência tem que ser lembrado que o conceito de ciência ele evolui ao longo do tempo, dependendo do espaço e do tempo, do espaço geográfico e do tempo, da época. Esse conceito ele se modifica e ele não é um conceito unívoco e unidirecional, ele não é um conceito único. O conceito de ciência pelas ciências humanas e sociais, por exemplo, é diferente do conceito de ciência pelas ciências exatas e naturais. As ciências exatas e naturais são baseadas num paradigma neopositivista. As ciências humanas e sociais não. Elas são baseadas em paradigmas diversos que variam desde a hermenêutica até a fenomenologia e outras abordagens várias. E a bem dizer, na epistemologia atual, epistemologia é a filosofia do conhecimento que define o que é ciência, ok? Então, na epistemologia moderna, a concepção dominante atualmente não é de um conceito único para todas as ciências. Por exemplo, todas as ciências precisam ser experimentais, precisam ser baseadas em provas empíricas de observação, estatística, experimento duplo cego, igual muitos ateus pensam, muitos materialistas e céticos pensam. Na epistemologia, na filosofia da ciência moderna, a concepção dominante é que cada área de conhecimento, por ter um objeto de investigação específico, cada área de conhecimento tem que ter o seu próprio critério de validação. Então, por que esse paradigma não poderia valer para a astrologia? A astrologia ela pode muito bem ter, e realmente tem, os seus próprios paradigmas de validação. Então, por isso que eu já disse em vídeos anteriores e repito aqui, para a astrologia ser considerada verdadeira, válida e legítima, ela não precisa do rótulo de ciência, tá? Porque chega dependendo de como esse discurso da ciência ele é articulado, ele termina numa forma de cientificismo, que é uma espécie de fetiche em cima do rótulo de ciência. É como se todo conhecimento, para ser válido, ele tem que ter o rótulo de ciência. E isso é um fetichismo epistemológico, tá? Que a astrologia não é obrigada a se submeter, e eu até prefiro que não se submeta. Tanto é que eu próprio defino que a astrologia não é uma ciência, tá? Eu tenho esse posicionamento de considerar que a astrologia não é uma ciência, e eu inclusive defendo que não tem que ser, exatamente para não ter que se submeter a rótulos fetichistas, por exemplo, como eu vejo em certos grupos,
né, na narrativa de certos grupos. Logo, eu quero deixar registrado que é importante entender que a astrologia tem os seus próprios critérios de validação e, a bem dizer, muitos desses critérios de validação, no meu entendimento, na minha visão, são muito parecidos com os paradigmas das ciências humanas e sociais. Os critérios de autovalidação da astrologia são muito parecidos com os métodos da fenomenologia e da hermenêutica nas ciências humanas e sociais. Eu já expliquei em vídeos anteriores que a astrologia, apesar disso que eu estou falando, tá? Apesar da astrologia ter métodos de validação que são semelhantes aos das ciências humanas e sociais, principalmente no paradigma hermenêutico e fenomenológico, apesar disso, tem vídeo meu explicando isso, a astrologia não é mesmo uma ciência porque ela está muito mais próxima de uma metafísica, tá? E, na verdade, a astrologia tradicional, a base da astrologia tradicional lá nos períodos antigos da astrologia, aproximavam a astrologia muito mais da magia e da alquimia do que da ciência, embora tenha existido épocas da história da humanidade em que a astrologia foi considerada ciência. Vejam como o assunto não é fácil de ser definido, porque o próprio conceito de ciência muda com o tempo, tá? E não há nada que indique que o nosso conceito de ciência vai ficar estagnado, né? Fechou, tá totalmente resolvido no paradigma neopositivista. A gente não tem nenhuma garantia de que o paradigma neopositivista é o último conceito final e definitivo de ciência e que não vai ter nenhuma evolução posterior. Muito pelo contrário. Quando a gente estuda epistemologia, filosofia da ciência, a gente vê que tem vários outros autores com outros paradigmas. Então já houve épocas, por exemplo, durante o Império Romano, durante a Idade Média, por exemplo, em que a astrologia teve o status de ciência. Então, já houve aproximações entre ciência e metafísica, houve afastamentos entre ciência e metafísica. Então, o que eu quero destacar, deixar fechado aqui, isso é importante, é que eu considero que para a astrologia ser válida, legítima, verdadeira, a partir dos seus critérios de validação, existe isso, e eu posso debater sobre isso num outro vídeo futuro, porque isso aqui já está ficando longo, como sempre, né? Eu falo muito, meus vídeos ficam longos, mas isso pode ser debatido em outro momento. Então, se a astrologia ela tem os seus próprios critérios de validação, eu quero deixar bem claro que a astrologia ela pode ser verdadeira e legítima, e ela é mesmo não tendo um rótulo, ou mesmo não sendo reconhecida como ciência pelo meio acadêmico ou pela comunidade de pensadores neopositivistas. E aí, agora voltando à aplicação da astrologia na astrologia profissional, na astrologia vocacional. Por tudo que eu falei até aqui, vocês já devem estar percebendo que é muito mais complexo um trabalho de astrologia vocacional ou profissional, inclusive para a seleção de profissionais, do que a concepção que os críticos da astrologia fazem a nós, de que o astrólogo escolhe um profissional pelo signo. É lógico que não é isso, isso é ridículo, é simplesmente ridículo, o astrólogo nenhum vai fazer isso. Agora, o astrólogo ele vai sim falar da vocação da pessoa, ou o astrólogo pode sim, se for para fazer um trabalho de seleção profissional, usar o mapa astral. Pode fazer isso? Pode, tá? Aí a discordância que ateus, céticos e materialistas vão ter em relação a esse tipo de trabalho é que eles vão considerar, logicamente, eles podem até concordar comigo. Ah, tá bom, então eu entendi que a astrologia profissional não é só signos, não é só escolher o profissional pelo signo. Mas nós também não acreditamos que o mapa astral sirva para isso. Aí, nesse ponto eu vou ter que dizer que isso é um problema dos materialistas, dos ateus, dos céticos e de quem mais não acreditar, tá? Porque assim, para nós que somos astrólogos profissionais, para mim que sou um astrólogo profissional com 26 anos de prática, tá? E aí eu vou enfatizar sim os 26 anos de prática, já analisei centenas de mapas astrológicos, já avaliei de várias maneiras os estudos de validação da astrologia. Então, para mim, a astrologia ela não é uma crença,
Tá? Tem que ficar muito claro para mim. Enquanto astrólogo, a astrologia para mim ela não é uma crença. Eu sou um profissional de astrologia e mais do que isso, a astrologia faz parte da minha personalidade. Tá? Do mesmo jeito como acontece em qualquer outra profissão. Pensem num médico. Tá? Um médico é um profissional de saúde, aquilo é a profissão dele. Mas o ser médico, de alguma maneira, também faz parte da personalidade da pessoa. Os conhecimentos que nós vamos adquirindo e assimilando na nossa psique, na nossa mente, eles passam a fazer parte da nossa personalidade, isso tem que ficar muito claro. Um arquiteto, se ele entrar nessa casa, na minha casa, e bater o olho no teto, em algumas partes da casa, mesmo que ele não esteja trabalhando como arquiteto, ele vai bater o olho e vai perceber alguns detalhes importantes da casa, o que está bem feito, o que está mal feito, tá? Por quê? Porque o ser arquiteto, a pessoa não é arquiteta só na hora que está trabalhando com arquitetura ou só porque tem um papel, um diploma de arquiteto. De alguma maneira, aquilo começa a fazer parte da profissão, da personalidade da pessoa. E começa a fazer parte da psique também. Isso vale para qualquer profissão, tá? Então, assim, eu sou um psicólogo. Quando eu estou conversando com uma pessoa, não necessariamente a pessoa está fazendo terapia comigo, tá? Mas eu não sou psicólogo só quando eu estou atendendo um cliente ou um paciente no consultório. Quando eu estou conversando com a pessoa, né, pela própria visão de mundo que eu tenho, eu vou conseguir perceber alguma coisa na fala da pessoa. Tá? De repente eu posso perceber alguma característica de personalidade na fala da pessoa. A bem dizer, até quem não é psicólogo já faz isso. Imagina quem tem a formação de psicologia. Isso está dentro de mim. É como se já tivesse no meu sangue ou no meu DNA. Isso cria situações muito engraçadas, na verdade, tá, gente? Como eu sou um profissional experiente, tá? Eu me considero um profissional experiente, então certos dilemas eu já consegui ultrapassar. Mas no começo da carreira foram complicações que eu enfrentei, porque, ó, só para dar um exemplo para vocês, ao mesmo tempo que eu tenho a formação de astrologia, eu tenho a formação de psicologia. E os cursos eu fiz em períodos muito próximos, tanto o curso de psicologia quanto de astrologia, eu fiz em períodos muito próximos. E aí o que eu ouvia no curso de psicologia? Até porque eu falava para minhas professoras que eu também sou astrólogo e também estava fazendo formações de astrologia e tal. Então, as minhas professoras falavam, dentro do consultório de psicologia você não pode usar nada de astrologia, você não pode fazer nada. Tudo bem, não posso. E não usava. Mas é lógico que quando, por exemplo, eu ia atender um cliente, e inclusive às vezes você tinha que fazer uma ficha, então tem, por exemplo, a data do nascimento. A data do nascimento está lá. Então assim, eu sinto muito, mas eu sou astrólogo, bati o olho, vi a data de nascimento, eu já sei o signo da pessoa. Então, e aí, gente, isso está dentro de mim, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, esse conhecimento está dentro de mim. Então, mesmo que me seja orientado que eu não posso usar astrologia, por exemplo, dentro de um consultório de psicologia, mas só da pessoa falar a data de nascimento eu já sei o signo. E signo é isso, tá? Signo é o básico do conhecimento astrológico que qualquer pessoa, inclusive quem não é astrólogo, pode usar esse conhecimento. Porque conhecimento não é uma propriedade corporativista fechada de ninguém. Ninguém vive em ilhas de conhecimento, né? Então, mesmo, eu até falei, tem pessoas que sabem menos do que o básico de astrologia, mas alguma coisa sabe, né? Se eu for num médico, e o médico me falar uma coisa muito, muito, muito absurda, tá? Mesmo ele sendo médico, mas assim, provavelmente eu vou ter um conhecimento básico de alguma coisa para poder dialogar com um médico e às vezes até confrontar. Só que eu vou manter o meu respeito pelo conhecimento do médico, porque quem é formado, quem estudou lá os 5 anos, fez residência, fez pós-graduação, vive disso, é ele. Tá? É o médico, é ele que tem o conhecimento competente, é assim que a gente fala. O profissional, ele tem o conhecimento competente. Todo mundo sabe pelo menos um basiquinho de astrologia, mas quem tem o conhecimento competente é o astrólogo, tá? A mesma coisa,
Nada impede, por exemplo, que eu fale de astronomia. Eu sou astrólogo. Nada impede, por exemplo, que eu fale de astronomia, por exemplo. Só que eu sou astrólogo, não sou astrônomo. Eu não tenho conhecimento competente de astronomia. Mas eu tenho um conhecimento básico, inclusive eu tenho uma biblioteca de livros de astronomia, é um hobby, eu gosto de estudar astronomia, inclusive eu vejo uma aproximação entre astrologia e astronomia, então se eu tiver que falar desse assunto eu vou saber falar, mas eu não sou um especialista. Se chegar um astrônomo especialista aqui com conhecimento competente na área, eu vou ter que saber respeitar isso. Coisa que nos dias de hoje a gente sabe que não está acontecendo muito, né? Os professores que o digam, né? Os professores com seus alunos altamente rebeldes e subversivos que o digam. Mas isso é um assunto para um outro momento. O ponto onde eu estou querendo chegar é o seguinte: se eu sou um astrólogo bem formado, conheço os critérios de validação da própria astrologia e tenho experiência, tenho background, tenho know-how, então sim, eu posso usar o conhecimento da astrologia sim para fazer orientação profissional, posso usar o conhecimento da astrologia sim para fazer astrologia vocacional e inclusive em processo de seleção de profissionais. Sim. E não estou sabendo de nenhuma lei que proíba isso. Não estou sabendo de que isso é ilegal em nenhum lugar. Tá? Então eu posso ter um profissional de RH formado em astrologia, mas aí essa pessoa vai ter que aplicar realmente as técnicas avançadas da astrologia que não se limitam a olhar signos. Mas os signos fazem parte também. Ok? E o que um astrólogo vai olhar, por exemplo, num trabalho de astrologia vocacional, né? Se a pessoa pergunta, quais são as melhores profissões para mim? O que seria indicado para mim? Vejam,